Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça, pois o Senhor te dará vitória para a glória de Deus. Vamos agora meditar na palavra do Senhor, e Deus vai falar com a tua alma, em nome do Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 7. Versículo 36. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas 7,36. O título da palavra diz assim: a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa de um fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugando com os seus cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual esta mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-me, ó mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiro, o outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e tu não me deste água para os pés, mas esta mulher regou-me os pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste o ósculo, mas ela, desde a hora que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse a mulher: vai, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Só até aqui. Olha que palavra gloriosa. Essa palavra me ensina, ó irmão, que o fariseu, ele se portava com as vestes, ele se portava e se importava com aquele que olharia e até avistaria algum defeito. Então ele, vamos dizer, na frente de Jesus, na frente dos irmãos à mesa, ele sabia se comportar. E a mulher, sendo pecadora, entrou e todos ficaram olhando, pré-julgando, porque o fariseu, ele acha que quanto mais obras ele faz, nos usos e costumes, isso aqui não me faz ser mais homem de Deus.
do que você que está aí, quem sabe de camiseta polo, ou irmãos que vêm congregar e não tem um terninho para vir congregar. O fariseu acha que o terno é o sinônimo de ser mais de Deus do que o outro. Tem a irmã que tem um cabelo mais longo que a outra e acha que é mais de Deus do que a outra. Aqui está bem aberto, escancarado, que o Senhor conhece o meu e conhece o teu coração. Essa palavra, ela me mostra que quanto mais eu entendo que eu tenho que ser limpo, não estou na igreja porque eu sou o mais santo de todos, muito menos aqui de trás desse púlpito, dessa tribuna, porque eu sou melhor que você. Não, essa palavra me mostra que em mim há uma natureza pecadora, uma natureza errante, uma natureza falha, e muitos podem apontar o dedo e falar: o Tiago não é digno de estar pregando a palavra, o Tiago tem pecados, o Tiago tem erros, o Tiago tem falhas. Tenho, e é verdade, não nego nenhuma das minhas falhas, erros e pecados, mas constantemente, como esta mulher, eu me dobro diante dos pés do Senhor Jesus, e lá eu rogo a Ele a misericórdia, rogo a Ele o perdão, rogo a Ele a graça, que não é para aquele que é o perfeito, para aquele que é o melhor. O chuveiro, ele é feito para aquele que está sujo. Se fosse para quem está limpo, então não serviria para nada, era gastar água. Assim é o sangue de Jesus Cristo. Quem sabe pelo caminho você caiu, e alguém olha com um olhar de julgamento para você, quando você entra na igreja, olha lá a pecadora, olha lá o pecador, mas o Senhor está dizendo por esta palavra: olhar dentro da casa de oração, é muito fácil apontar aquele que caiu, ou tropeçou, ou teve uma falha no meio do caminho, mas o Senhor está dizendo por essa palavra, como Ele conheceu a indagação do coração daquele fariseu, o Senhor conhece cada coração. Tem muita gente que aponta o dedo para você, mas esquece que tem 3 voltado para Ele. O fariseu, ele não enxerga os erros dele, o fariseu não entende que ele é pecador, a natureza dele é adâmica, mas quando Cristo vem, o sangue dele é perfeito, e quando nós nos lavamos com o sangue dele, glória ao nome santo do Senhor, nós nos tornamos dignos de entrarmos na presença de Deus e glorificarmos a Deus nos louvores, glorificarmos a Deus na oração, glorificarmos a Deus com uma palavra como essa palavra não é para perfeitos, não é para homens que se julgam melhor do que os outros, porque nós somos da CCA, então nós somos melhor do que os irmãos da Assembleia de Deus, ou dos irmãos da Cristã no Brasil, ou dos irmãos adventistas. Não, o Senhor conhece, independente da placa que está lá fora, o que está aqui no meu coração. E eu digo a você, quando nós reconhecemos que somos pequenos, falhos, errantes, mas em nós ainda há um pouquinho de força para glorificar a Deus, para exaltar, para pedir a misericórdia e dizer: Pai, errei ali, pequei aqui, mas Senhor, me perdoa, quero estar perto de Ti. Essa mulher, ela lavava os pés de Jesus com as lágrimas dela, ela sabia que ela era pecadora, ela sabia que ela era errante, mas ela não quis nem saber dos fariseus, que se portavam com belas roupas, se portavam quando um pastor ou sacerdote chegava, olha, chegou o fulano de tal, para o assunto, porque o fulano de tal, ele pode nos reprimir. E o fariseu esquece que os olhos de Deus vê tudo, e hoje o Senhor está falando: você tem erro, você tem pecado, você tem falha, aleluia, o meu sangue, diz o Senhor, te limpa, o meu sangue te purifica, o meu sangue te lava, te torna limpo, e o teu glória é aceito, o teu aleluia é aceito, a tua adoração é aceita, glória ao nome santo do Senhor. E os fariseus olham e vê você dando glória, os fariseus olham e vê você congregando, buscando, aleluia, sentindo a minha presença aí agora, e não entende, mas ela não caiu, mas ela não errou, mas ele não falhou, não pecou, pode até ter caído, falhado, pecado, mas o meu sangue te limpa neste momento, por esta palavra, te levanta e diz: eu ainda amo a tua alma, eu ainda amo o que está dentro de ti, em meio a
tudo que você já passou, ainda há um anseio, uma sede da minha presença, e por esta palavra, eu não estou, diz o Senhor, falando com fariseus, que se sente melhor, nós somos melhores do que a igreja tal, olha, porque nós somos melhores, tem uma expressão tão feia, porque os primos, porque não são nossos irmãos, porque não segue a nossa doutrina, eu não sigo doutrina nenhuma, a doutrina que nós seguimos aqui na Cristã Apostólica é a palavra, e a palavra, ela nos mostra que aquele que for diante do Senhor, independente da placa, o Senhor jamais o lançará fora, a graça, a misericórdia de Deus virá sobre aquele que recorrer ao Senhor. Então é contigo que a palavra está dizendo, continue se derramando aos pés do Senhor, continue buscando ao Senhor. O homem te rejeita, o homem pode tirar a liberdade, o homem pode virar as costas, mas o Senhor, como na cruz, está de braços abertos dizendo, eu te amo, eu te escolhi, aleluia, glória a Deus, e não apaguei o teu nome do livro da vida, glória a Deus, glória a Deus. E para terminar essa palavra, diz aqui, Jesus voltou-se para a mulher, no 44, e disse a Simão, olhando para a mulher, ela chorando, ele voltou para a mulher, e disse para Simão, vês tu essa mulher? Está vendo ela? Eu entrei na tua casa, fariseu, e tu não me deste água para os pés, porque naquele tempo era tudo deserto, barrento, era terra quente, e para você dar um bem-vindo ao teu visitante, você dava uma bacia de água para lavar os pés, né? Para dar uma aliviada na caminhada. E ele disse, você não deu uma bacia de água, você não deu água para eu lavar meus pés, mas essa está lavando os meus pés com a lágrima dela, glória a Deus, está enxugando com os cabelos, glória a Deus, pecadora, que aos olhos do fariseu, não tinha para ela chance. Quem sabe alguém já disse que para você não tem chance, mas o Senhor está recolhendo cada lágrima no odre e está recebendo o teu louvor, a tua adoração. No 45 ele diz, não me deste o ósculo, nem um beijo no meu rosto, mas essa, desde a hora que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés, glória a Deus, pecadora. Aí o 46 diz, não me ungiste nem a cabeça, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem amou pouco é perdoado pouco. O 48 diz, e disse a ela, mulher, os teus pecados são perdoados, glória a Deus. O diabo quer ver eu e você calado, o diabo quer jogar na nossa cara que nós somos errantes, falhos, pecadores, e nós queremos camuflar. Não, a nossa natureza é errante mesmo, é falha mesmo. Se eu não vigiar, eu me entrego ao pecado como você. Mas o que nos sustenta de pé é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o sangue de Jesus que vem nos polindo, nos limpando, nos lavando, e de terno ou de roupa esporte, você quem sabe tem o cabelo comprido, mas hoje está com o cabelo curto, ou você que anda de saia, mas tem irmãs que tem que usar calça, olha, o Senhor conhece a tua alma, e o Senhor recebe, aleluia, o teu louvor, o teu glória, recebe a tua alma como oferta viva no altar dele. O Senhor traz essa palavra para dizer, os teus pecados estão perdoados, e eu te faço digno para adorar o meu nome, para exaltar o meu nome, porque eu te limpo de todo mal, coloco em você a natureza, aleluia, celestial, não mais a adâmica que é a carne, mas a espiritual, e você sentirá, sinta a presença de Deus aí agora, sinta o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus aí onde você está, aleluia, dá um glória a Deus bem gostoso, porque por esta palavra, o Senhor te liberta, o Senhor te cura, o Senhor abre porta, por sinal, o Senhor derrama paz na tua casa, na tua alma, aleluia, dá um glória a Deus, aleluia, Ele dá um abraço na tua alma, glória ao nome santo do Senhor, essa é a palavra, Deus seja louvado, aleluia, amém, glória a Deus,
Glória a Deus. Você consegue ficar em pé aí onde você está? Coloque-se em pé, como um símbolo que Deus está te levantando, como um sinal de que Deus está te colocando em pé na presença dEle. Eu vou orar de pé, eu vou quebrar o protocolo, porque o Senhor ouve aquele que está com o coração dobrado na presença dEle. E eu vou levantar minhas mãos aqui, e como profeta, atalaia, aleluia, escolhido do Senhor, eu vou profetizar, aleluia, paz, eu vou profetizar amor, misericórdia, eu vou profetizar Deus na tua vida, e se você receber e crer, aleluia, hoje o Senhor te liberta por inteiro, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu levanto agora as minhas mãos, Senhor, em direção, Pai, a cada vida, a cada irmã, a cada irmão, Senhor, e por esta palavra, Senhor, a qual o Senhor, Pai, nos revelou, Pai. Senhor, quantos homens olham, Pai, para o teu povo e dizem, não tem mais jeito, errou, pecou, caiu, mas Senhor, o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor, Pai. Quantos estão parados, estão entristecidos, estão, Senhor, estacionados no caminho, mas Senhor, levanta eles por amor do teu nome, Pai. Senhor, aleluia, passa uma esponja do teu sangue, Senhor, agora no coração, na mente, na alma, liberta eles por inteiro, Pai. Senhor, traz a liberdade, Senhor, de consciência, de alma, de coração, e que eles possam te servir, Pai, e não se importar com olhares humanos, porque nenhum homem morreu na cruz, nenhum homem derramou sangue, nenhum homem dá, Senhor, a nós o direito de entrar no céu e receber a vida eterna, se não for o Senhor. Então por isso eu profetizo agora paz nesta alma, liberdade sobre esta alma, aleluia, eu profetizo a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor sobre cada vida que agora ora conosco, Pai. Senhor, apresento todos os pedidos de oração, apresento, Senhor, aleluia, cada família, cada causa, apresento tudo nas mãos do Senhor, Pai. Te louvamos e te agradecemos porque cremos, Senhor, que a tua presença, como está aqui conosco, está com a tua serva, com o teu servo, onde está, Pai, um irmão agora, aleluia, te adorando, te buscando e te agradecendo, Pai, por mais um culto, Senhor, no lar. Senhor, tudo isso nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Vamos cantar.